Bom dia, bom dia, bom dia e boa tarde para alguns. É com muita alegria que dou início a esse evento Shop de Dev. Meu nome é Alaídes Moraes e eu sou gerente de soluções cloud aqui na Oracle, líder do time Brasil de Innovation em Dev. Hoje o conteúdo é super especial, OKE com Oracle DevOps. Será uma imersão de 2 horas com o que temos de melhor. Alguns recadinhos. Estaremos atentos às perguntas de vocês no Q&A. Então, não ouse ficar com dúvidas. Esse evento é seu e feito para você. E agora, o momento mais esperado. Vou deixar vocês com o nosso expert no assunto, Gustavo Alves. Boa tarde, pessoal. Bom dia para alguns. Vamos começar o nosso workshop. A ideia desse workshop é a gente apresentar um pouco da plataforma de Kubernetes gerenciada dentro da nuvem Oracle e também apresentar sobre a mais nova plataforma que a Oracle lançou para a stack de Cloud Native, que é o Oracle DevOps. Entender o que é o Oracle DevOps, entender o que a gente já tem disponível, que está planejado para o futuro. E, obviamente, fazendo tudo isso de uma forma hands-on, né? Então, a ideia desse workshop é que ele seja hands-on e que vocês acompanhem, junto comigo, a configuração de um primeiro pipeline e de um primeiro deployment dentro do ambiente gerenciado de Kubernetes na hora. Legal? Então, antes da gente começar, um aviso. E esse aviso é sobre cloud, né? A gente sabe que a cloud está sempre em constante evolução, então tenham em mente que no dia de hoje esse workshop funciona, mas amanhã talvez mude o menu, talvez mude alguma informação, e esse workshop passe a não funcionar mais, né? Então, tenham isso em mente, a cloud está sempre em constante evolução e é importante que vocês saibam que o workshop pode não funcionar daqui para frente. Legal? Um outro ponto sobre a nossa agenda, esse workshop ele foi composto entre 4 laboratórios. Um primeiro laboratório para a gente fazer a apresentação inicial e a preparação do nosso ambiente. No segundo laboratório, a gente vai criar um ambiente de desenvolvimento, certo? Então, a gente vai criar um namespace dentro do Kubernetes, a gente vai criar nossa primeira etapa do pipeline, que é o deploy para dentro do ambiente de desenvolvimento. A gente vai criar um ambiente de validação para a gente validar o deployment de desenvolvimento, né? Então, a gente vai subir a nossa aplicaçãozinha dentro do namespace de desenvolvimento e vai testar utilizando functions, utilizando Oracle Functions. E, por fim, a gente vai fazer o deployment em produção. E eu acredito que, ao final do workshop, vocês já vão estar craque. Então, esse vai ser o laboratório mais rápido. A ideia é que a gente tenha 1h40 de conteúdo, certo? E mais uns 20 minutinhos para tirar dúvida, para tentar resolver alguns problemas. E a gente já vai consumir um pouquinho desses minutinhos agora. Para quem ainda não tem o trial, para quem ainda não ativou o trial e quiser acompanhar, a gente vai esperar mais uns 5 minutinhos para você conseguir ativar. E aí a gente começa com o conteúdo, legal? Então, acessem esse link. O link, eu acredito que ele está no chat para vocês, para quem ainda não conseguiu ativar o trial da Tenant. E já façam o primeiro acesso. Então, acessem o trial, vejam se a Tenant de vocês está ok, vejam se está tudo certinho, se vocês conseguem ver a console, se vocês já estão com acesso ok, que a gente vai precisar para a gente executar o nosso hands-on, que vocês tenham o ambiente de vocês, tá? O trial que foi fornecido para vocês, se eu não me engano, é de R$ 2.500 de crédito, e acho que por 30 dias, certo? E o que acaba primeiro, né? Os 30 dias ou os R$ 2.500. E outro ponto importante é que hoje a Oracle ela tem uma stack bastante grande no que a gente chama de Always Free, que é o Free Tier. Então, dentro do Free Tier, vocês conseguem executar vários workloads. Ele tem desde load balancer dentro do Free Tier, ele tem a parte de functions dentro do Free Tier, algumas instâncias que você consegue provisionar, até base de dados Oracle, se você tiver interesse em estudar a base de dados Oracle, você tem a base de dados autônoma dentro do Free Tier, e alguns itens até de Cloud Native, né? Na verdade, hoje a Oracle ela tem a maior stack de Cloud Native entre as outras clouds para desenvolvimento. Então,
até a parte de Application Monitor, Application Performance Monitoring, parte de log, parte de Container Registry, vocês conseguem consumir esse tipo de serviço de forma gratuita dentro do Free Tier. Então, façam um bom uso, é uma excelente ferramenta para vocês começarem a aprender sobre nuvem Oracle. A gente recebeu uma pergunta sobre qual é o e-mail que vocês devem utilizar. Utilizem o e-mail do cadastro do evento, tá, pessoal? É importante que vocês utilizem o e-mail do cadastro do evento, porque vocês vão conseguir gerar esse trial sem a necessidade de vocês colocarem um cartão de crédito, tá? Então, se vocês utilizarem outro e-mail, vocês provavelmente vão precisar utilizar um cartão de crédito para iniciar o trial, tá? Um ponto importante é que a Oracle, mesmo que vocês utilizem o cartão de crédito, a Oracle ela não vai cobrar vocês no final do trial. Então, a Oracle ela só trabalha com autorização. Então, terminou o período do trial, se você quiser continuar consumindo o serviço, aí sim, você pode autorizar e pode continuar consumindo o serviço. A cobrança ela não vai começar a ser automática só porque você ativou, né? Então, até o final do crédito, você tem tranquilamente aí para utilizar. Depois, se vocês não quiserem mais utilizar, vocês podem simplesmente parar. Legal? Bom, pessoal, deu 5 minutinhos. Vamos seguir. Vamos começar falando sobre a stack de Cloud Native DevOps que a gente tem dentro da Oracle hoje, né? Que é uma stack que é bastante desconhecida quando a gente compara com as outras stacks das outras nuvens, mas a Oracle já tem bastante coisa e já tem bastante coisa útil que você pode utilizar para construir a sua aplicação Cloud Native dentro da Oracle, né? Então, desde a parte de ferramentas de desenvolvimento, né? Hoje a Oracle é uma plataforma extremamente aberta, a Oracle Cloud é uma plataforma extremamente aberta, com suporte a Terraform, com suporte a Ansible, com vários SDK já desenvolvidos em Go, em Java, em JavaScript, que você consegue utilizar para consumir a cloud, certo? E algumas integrações nativas, como alguns plugins de ferramenta, como plugins para Jenkins, como plugins para Grafana, como plugins para ferramentas de monitoramento, que você consegue já utilizar e você já tem disponível para agregar ao seu ambiente de Oracle Cloud. Temos também uma forte participação na parte de linguagens e framework, né? Para quem não conhece, a Oracle, obviamente, é dona do projeto Java, né? É a mantenedora do projeto Java, e ela tem alguns frameworks que estão sendo bastante utilizados em outros frameworks de mercado, né? A GraalVM hoje é um framework que tem ganhado muito destaque, o Elidon também, outro framework que tem ganhado muito destaque, além do suporte a outras linguagens e outras plataformas que estão em alta dentro do cenário de desenvolvimento. Obviamente, a nossa base de Cloud Native ela é toda baseada em projetos open source ou então projetos que são compatíveis com o mercado, né, com o mercado de Cloud Native. Então, hoje a gente tem o nosso serviço de Kubernetes gerenciado, hoje a gente tem o nosso Container Registry, hoje a gente tem a nossa plataforma de functions, temos uma plataforma de eventos também já nativa, API Gateway, a parte de streaming também para você construir as suas filas. Parte de base de dados, obviamente, né? Hoje a Oracle oferece como serviço as bases de dados que estão dentro do escopo Oracle, né? Então a gente está falando de Oracle, todas as versões do Oracle Database e do projeto MySQL, que também é um projeto que é mantido pela Oracle, e obviamente todas as questões de monitoramento, de notificação que a gente tem dentro da estrutura de DevOps, né? Para a gente fazer monitoramento da nossa aplicação, para a gente fazer a coleta de logins, application monitoring e aí algumas integrações com outras ferramentas que geralmente compõem esse tipo de cenário. Uma integração com Grafana, integração com Prometheus, o agent que a gente utiliza para fazer a coleta de log é o FluentD, né? Então a Oracle é bastante aberta a você integrar, a você construir, pensando principalmente nesses dois caras aqui, né? A Oracle hoje ela faz parte como membro Platinum da Cloud Native Computing Foundation e da Container Initiative. E ambos esses órgãos pregam que para ecossistemas Cloud Native, né? A Cloud Native Foundation define ecossistemas Cloud Native como ecossistemas baseados em container especificamente, né? Então, um ecossistema baseado em container. Então, para esse tipo de workload,
é importante que esses produtos sejam abertos, que você construa a sua arquitetura de uma forma aberta. Então, para tudo que a Oracle cria, para todos os produtos que a Oracle tem, ou são produtos que são baseados em um projeto open source, gerenciado, ou são produtos que são compatíveis com algum padrão de mercado. Os exemplos que eu costumo dar é, por exemplo, hoje a Oracle ela tem o Kubernetes. O Kubernetes ele é o Kubernetes que você vai encontrar lá na documentação do Kubernetes, não vai ter diferença alguma. Ele tem algumas extensões, né? Service Catalog, a gente vai explorar um pouquinho mais isso, mas ele ainda é o Kubernetes, certo? E para as plataformas que ela desenvolve, por exemplo, o Streaming é uma plataforma proprietária, a plataforma de fila, ela é compatível, por exemplo, com o padrão Kafka. Então, ela tem lá o seu servidor de Bootstrap, você consegue se comunicar com ela 100% utilizando o padrão Kafka. Então, você não precisa alterar sua aplicação e é muito mais fácil para você conseguir migrar esse workload de nuvem para nuvem. E é isso que a Cloud Native Foundation prega, é isso que a Oracle prega, certo? Então, agora que a gente já tem uma noção do escopo, né, do que a gente tem dentro de Oracle Cloud, do que a gente tem de Cloud Native para Oracle Cloud, vamos ter uma ideia do que a gente vai implementar hoje. Né? Pensando que a gente está fazendo o deployment de um microserviço utilizando uma esteira, a ideia hoje é a gente criar essa esteira e hoje com o módulo que a Oracle já tem disponível, que é o módulo de Continuous Deployment. A gente vai explorar um pouquinho melhor cada um desses componentes, cada uma dessas atividades, mas, em linhas gerais, a gente vai pegar um código que já existe no GitHub, vai fazer o build manual desse código, vai fazer o import da imagem que for buildada para dentro do Container Registry, para dentro do Registry gerenciado na Oracle, e depois a gente vai usar artefatos, né, os manifestos do Kubernetes, para fazer o deployment, tanto em um namespace de dev, né, a gente vai utilizar o mesmo cluster, tanto para o ambiente de dev como para o ambiente de prod, a gente vai utilizar para fazer o deployment desse microserviço em dev. A gente vai utilizar o Oracle Functions para fazer a validação desse deployment. Então, a gente vai soltar uma função e essa função ela tem a responsabilidade de fazer a chamada para a API que a gente provisionou no ambiente de dev. Se essa API retornar o status true, ele vai passar e vai fazer o deployment em produção. Então, a ideia é a gente construir essas 3 etapas dentro do projeto de DevOps e fazer a parte do GitHub e o build da imagem, fazer isso dentro do Cloud Shell, dentro do Shell na nuvem. Né? Vai ficar um pouco mais claro na hora que a gente começar a executar. Então, começando a falar um pouquinho das ferramentas que a gente vai utilizar. Né? A primeira ferramenta para a gente fazer a preparação do nosso ambiente é o Resource Manager. O Resource Manager é uma plataforma de infraestrutura como código gerenciada e, como eu disse anteriormente, a Oracle utiliza padrões de mercado para criar suas plataformas. Né? E o padrão que ela utilizou para fazer a infraestrutura como código é o Terraform. Então, se você já conhece Terraform, se você sabe como o Terraform funciona, saiba que ele vai funcionar na Oracle Cloud e ele vai funcionar de forma gerenciada. Então, isso significa que você não vai precisar ter uma máquina de build, você não vai precisar configurar provider, tudo isso já vai ser configurado pelo Resource Manager e ele ainda consegue estender algumas capacidades, como, por exemplo, a capacidade de você fazer engenharia reversa da sua nuvem. Então, depois que você provisionou tudo, você pode provisionar tudo manualmente e você pode simplesmente, dentro da plataforma, falar eu quero que você gere o Terraform de tudo que eu provisionei. E ele vai lá e ele vai gerar o Terraform para você. Inclusive, você vai conseguir exportar esse arquivo. Além de, obviamente, todas as informações que o Terraform já traz. Né? Então, questão de gerenciamento de estado, questões de drift detection, para ver se teve alguma alteração no ambiente que não foi mapeada. Então, tudo isso a gente já tem dentro da plataforma e a plataforma já está com suporte ao Terraform 1.0. Então, isso é muito legal, é uma plataforma muito legal para se utilizar. E a gente vai provisionar, utilizando o Terraform, uma das nossas estrelas do nosso show aqui, que é o Oracle Kubernetes Engine, o serviço gerenciado de Kubernetes na Oracle. E aí, entenda serviço gerenciado como um serviço gerenciado de nuvem. Então, ele vai ter integração nativa com a criação de serviços do tipo load balancer, ele vai ter integração nativa com os serviços de armazenamento, né? Quando eu gerar minha persistent volume plan ou minha
ou minha claim de volume, ele vai criar um volume para você da mesma forma como você encontra em qualquer serviço de cloud gerenciado, além, obviamente, das extensões que você tem, que são por Service Catalog. Então, você consegue gerenciar de dentro do seu Kubernetes, de dentro de manifestos dentro do seu Kubernetes, alguns assets dentro da Oracle Cloud. Então, por exemplo, você consegue provisionar uma base Oracle a partir do Service Catalog, você consegue provisionar um Object Storage, você consegue provisionar uma fila de streaming, e tudo isso com a autenticação por Service Bind, tudo bonitinho, de uma forma bastante simples. Além de, obviamente, já estar integrado com o serviço nativo de log na nuvem. Então, todos os containers, todos os worker nodes, né, todos os nós de worker, eles já nascem com o serviço de log integrado, basta habilitar. E aí vem o grande diferencial da Oracle quanto ao serviço de Kubernetes gerenciado. Hoje, a gente consegue provisionar uma ampla variedade de shapes de instância. Então, hoje você consegue utilizar o Kubernetes com processadores ARM, com custo extremamente baixo, mensal. Você pode ter os processadores x86 tanto para máquina virtual quanto para bare metal. Você tem a opção de ter bare metal dentro do Kubernetes, até shapes com GPU, sejam shapes de máquina virtual quanto shapes de bare metal. Então, você consegue construir o seu Kubernetes de uma forma bastante barata e ir crescendo com o tempo, né? E escalando com o tempo, trocando o modelo dos node pools que você tem, quais são os nós que você quer usar. Você consegue, inclusive, gerenciar mais de um tipo de shape dentro do mesmo cluster, né? Por tagging, você consegue ter essa flexibilidade na parte de shapes dentro da Oracle Cloud para o Kubernetes. E outro ponto muito importante é que a Oracle ela só cobra pela infraestrutura do worker node. Então, por exemplo, você provisionou um cluster e esse cluster ele vai ter 3 nós de worker, né? Nós que vão ficar responsáveis por suportar a sua aplicação. Só o shape, só a infraestrutura desse nó ela vai ser cobrada e não vai ter nenhum overhead de gerenciamento em cima disso. E a Oracle também não faz a cobrança por região, diferenciação de preço por região. Então, se você provisionar no Brasil, você vai ter o mesmo preço de uma pessoa que está provisionando nos Estados Unidos. A questão de região para a Oracle é única e exclusivamente uma questão de disponibilidade. Então, você consegue provisionar esse cara numa latência extremamente baixa aqui em São Paulo, né? E no shape que vocês quiserem. Inclusive, já tem o Kubernetes em ARM aqui em São Paulo também, tá? Dito isso, vamos dar uma olhada no que a gente vai preparar nesse primeiro laboratório. Então, vou pedir para o pessoal colocar o link no chat e nesse primeiro laboratório a gente vai provisionar o compartimento e o Resource Manager, né? A gente vai provisionar nosso stack de infraestrutura como código e o compartimento. O compartimento é uma separação lógica, é algo como os projetos, como os resource pools em outras nuvens, né? Então, ele é uma separação lógica que tem uma questão muito mais organizacional e a gente sempre recomenda que se crie um compartimento novo para cada workload que você vai gerar na nuvem. E, por Terraform, né, o nosso Resource Manager ele vai provisionar todas as questões de políticas de acesso, todos os grupos que a gente precisa, vai provisionar o nosso cluster de Kubernetes, vai preparar o nosso ambiente para receber a nossa function, vai criar o nosso tópico de notification e vai criar todas as questões de rede e permissões e regras de segurança, regras de roteamento e gateways. Então, tudo isso vai ser criado nesse primeiro laboratório. Então, peço que todos acessem. Eu vou esperar um tempinho nessa tela e a gente vai ter 15 minutinhos para executar esse laboratório. Legal, pessoal? E aí, um disclaimer também, que eu vou executar esse laboratório em tela, para quem não conseguiu provisionar, possa acompanhar, e esse workshop está sendo gravado, então, para quando a gente for postar esse workshop em outras mídias, mas eu recomendo fortemente que vocês sigam à risca o que está escrito dentro do guide, tá? Não pulem etapas. Eu tenho meu próprio tempo, eu já conheço sobre Oracle Cloud, eu vou um pouco mais rápido, mas eu quero que vocês sigam estritamente o que está no guide. Se vocês seguirem estritamente o que está no guide, sem pular etapa, prestando atenção
com certeza vai dar certo, tá, pessoal? Então, sigam o guide. Pessoas que conseguiram provisionar o trial, que têm acesso ao trial, sigam o guide, não sigam pela minha tela, ok? Então, mais um minutinho, eu vou começar a minha configuração. Alguma dúvida até o momento, pessoal? Legal, boa pergunta. A cobrança é exatamente isso. A cobrança é só pelo shape de infraestrutura. Imagina que você vai ser cobrado só pela VM mesmo, né? Só pela VM ou pelo bare metal que você está utilizando dentro do Kubernetes, né? A cobrança do Kubernetes ela é bastante simplificada quanto a isso. Você não tem a cobrança do shape mais, sei lá, 25% ou 10% ou 0,05% de valor em cima daquilo. É só o shape mesmo que você escolher, é o shape que você vai ser cobrado. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou sair um pouquinho da tela da apresentação. Daqui a pouco eu volto. E a gente vai, primeiro, dar uma olhada no guide. Então, esse é o guide que todo mundo teve acesso. E a gente vai fazer esse primeiro laboratório. Então, vou clicar aqui no primeiro laboratório. Eu separei, logo no começo, algumas documentações de referência. Então, para todos os produtos que a gente vai utilizar em cada laboratório, você vai ter a documentação de referência, para depois você pesquisar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. E aqui embaixo, vocês vão ter todos os passos que vocês precisam executar. Legal? Então, é só ir seguindo esses passos. Tem algumas imagens. Se vocês tiverem dúvida, coloquem no chat. E uma dica que eu dou é deixem um notepad aberto. Abra um bloco de notas. Esse cara ele vai te acompanhar até o final do workshop, porque a gente vai copiar e vai colar muita informação e vai ter muita informação que a gente só vai conseguir fazer copiando e colando. Legal? Então, deixem um notepad aberto para esse workshop. Então, eu já estou com o meu notepad aberto. Eu já tenho aqui o meu acesso, né? Eu já tenho a minha tenant. Vou acessar a cloud, já estou com acesso aqui. Esse é o nome da minha tenant, então coloque o nome da tenant aqui, o nome da sua cloud account aqui. E depois, quando você colocar o nome da cloud account, você vai ser encaminhado para a tela de login. E tudo isso, ele está sendo... a gente está descrevendo aqui no passo a passo, tá, pessoal? Eu vou dar um continuar para fazer meu acesso. Eu provisionei um trial justamente para a gente fazer esse workshop como vocês estão fazendo nesse momento. Loguei na minha conta. Aqui vocês conseguem ver o quanto vocês têm disponível de valor aqui na direita e quanto tempo de trial vocês ainda têm disponível. Tá? Então, saibam que vocês podem controlar isso por aqui. Menu de navegação, a primeira coisa que a gente vai criar é o nosso compartimento. Então, vem aqui, Identity Security, crio o meu compartimento. Vou criar um compartimento novo, chamado Workshop DevOps. Vou dar uma descrição. Vou criar esse compartimento. A criação do compartimento ela demora um tempinho e para ela refletir na console, a gente tem que dar um refresh na página. Tá? Então, depois que ele aparecer aqui, é bom sempre dar um refresh na página para ele carregar o compartimento da forma correta. E no momento que a gente for criar os assets, a gente conseguir ver esse compartimento bonitinho. Né? O compartimento foi criado aqui. Então, agora eu vou vir aqui em Developer Services para a gente criar o nosso Resource Manager. Fazer o download desse cara aqui. Descer um pouquinho nos passos. Eu tenho aqui, no passo 13, o download desse zip. Eu já tenho esse cara baixado, não preciso baixar novamente. Então, vou vir aqui em Resource Manager. Vou criar a minha stack. Em My Configuration, eu vou escolher zip file, né? Esse é um ponto bastante importante, né? Você pode simplesmente zipar todos os seus arquivos de Terraform e você vai fazer o upload desses arquivos para dentro da nuvem, e a nuvem vai conseguir entender todos esses arquivos de Terraform. Ou então, você pode fazer o que eu comentei, que é a engenharia reversa, né? De você ter o existing compartment, e você selecionar o compartimento que você quer, ou a partir de um template, ou então algum tipo de SVC, né? Algum tipo de controle de versionamento. Se você tem esses códigos dentro de
um GitHub ou de um GitLab, você consegue apontar o repositório aqui também. Então, a gente vai utilizar My Configuration. Vou selecionar o meu código de Terraform que eu fiz o download. Ele vai carregar para mim. Tem que aparecer essa informaçãozinha aqui embaixo, OK with Oracle DevOps, que é o nome do nosso workshop. Vou dar um Next. Seleciono o compartimento que eu criei. Então, aqui eu tenho meu workshop DevOps. Vou deixar 2 worker nodes. E o shape, deixo o VM Standard 1. Pessoal, aqui na lista de shapes vocês têm, inclusive, ó, esse shape A1. O shape A1 é o shape de ARM, mas eu não vou recomendar para vocês criarem o shape de ARM, porque os containers que a gente construiu são baseados em plataforma x86. Para quem não sabe, quando você sobe um container de Kubernetes em uma plataforma ARM, não são todos os containers que vão funcionar dentro desse Kubernetes. Só vão funcionar containers que sejam containers desenvolvidos para ARM. Eles não vão funcionar em x86. Então, como o container que foi desenvolvido para esse workshop é x86, utilizem esse shape aqui, VM Standard 2.1, que ele já vai vir como default. É só dar Next. Next de novo. Seleciono o Run Apply e manda bala. Aqui ele vai ficar aplicando por um tempo, ele vai demorar um tempo para, inclusive, gerar o cluster de Terraform. Enquanto ele está gerando, a gente vai construir a nossa imagem. Eu vou vir aqui no Cloud Shell, vou habilitar o Cloud Shell. O Cloud Shell ele é uma instância de Shell para você fazer o gerenciamento da sua nuvem, e ele já vem com várias ferramentas já pré-instaladas. Então, ele já vem com Docker, ele já vem com Terraform, ele já vem com o cliente do OCI instalado. Se eu não me engano, ele já vem com algumas linguagens, inclusive, instalado, para você fazer alguns testes rápidos e algumas operações rápidas de gestão dentro da plataforma. Tá? Então, esse é muito útil e a gente vai utilizar ele justamente para a gente não precisar provisionar uma instância de baixo para ficar fazendo a gestão do nosso ambiente. Então, a gente estou com ele aberto aqui, vou voltar aqui no workshop, vou pegar o projeto que eu preciso baixar. Na verdade, ele tá pedindo para a gente pegar as informações de usuário antes, então vamos correr atrás das informações de usuário. Aqui no canto direito, no profile, vou selecionar o meu usuário, vou copiar as informações de OCI ID e vou gerar um auth token para a gente fazer a autenticação no nosso registry. Tirei o token, copiar a escala é importante. Esse cara ele não vai aparecer de novo, então se você fechar a janela, vai ter que gerar outro token, então ele não aparece de novo nenhuma vez. Então, Ctrl V aqui, então close. E aí agora sim, vamos clonar o projeto. Aqui eu tenho git clone. Ele vai clonar o projeto para mim. Vou navegar para a pasta DevOps Workshop App e vou executar o nosso primeiro script, que é o script de build and push. Ele vai pedir o meu user ID, que eu acabei de coletar. E ele vai pedir a minha senha de registro. Ele vai demorar um tempinho para se comunicar com a plataforma, mas ele está me pedindo password. Esse password ele não tem nenhum feedback visual. Então, eu vou dar um Ctrl+C aqui e um Ctrl+V para cá e ele não vai aparecer nada. Não quer dizer que ele não copiou. Eu dei um Enter, ele vai fazer o login e vai começar a fazer a construção da imagem e o envio para dentro da plataforma. Legal? Aqui eu estou já quase no final desse laboratório. E assim que terminar o envio, a gente pode partir para o próximo. Mas eu vou esperar mais um tempinho, é lógico, para vocês terem tempo de me alcançar um pouquinho. Lembrando, eu faço isso de uma forma muito mais rápida. E eu dei 15 minutinhos, eu terminei em 10. Dúvida no chat? É isso, pessoal. Ó, eu estou fazendo rápido,
certo? Mas só que eu quero que quem conseguiu provisionar a tenant siga pelo guide, tá, pessoal? Eu estou fazendo rápido porque a gente tem o nosso tempo aqui, mas eu estou fazendo, eu quero que vocês utilizem o guide para fazer, não façam com a minha tela, não façam com a minha tela como referência, utilizem o guide, certo? Utilizem o guide para fazer a construção de vocês, justamente porque se vocês pularem alguma etapa, se vocês pularem alguma navegação, ou então se vocês configurarem de uma forma errada, o workshop ele não vai dar certo, né? Eu estou fazendo no meu tempo, certo? Vocês façam no tempo de vocês, com o guide de vocês, ok? Legal, eu terminei o envio da minha imagem e eu já concluí o laboratório. Agora eu vou dar mais 10 minutinhos para vocês fazerem. Então, na verdade, a hora que a gente chegar em meio-dia e 45, a gente segue para o próximo laboratório. Enquanto isso, eu vou tirando dúvidas de vocês. Se vocês perderem em qualquer um dos passos, me avisem. Sobre cursos oficiais, a gente tem sim. Dentro do Oracle University, a gente tem cursos oficiais da Oracle e a gente tem alguns conteúdos bem legais no próprio YouTube da Oracle. Tá? Então, OCI, boa parte do que você vê em OCI, já no próprio YouTube, já no próprio canal de YouTube da Oracle, você tem lá os level 100, level 200, vou explorar cada um dos itens que vocês podem encontrar na cloud. Né? Então, sim, a gente tem tanto parte oficial, parte de conteúdo oficial, mas a parte de conteúdos para cloud geralmente são postadas no YouTube. Legal? No canal de Oracle, da Oracle e da Oracle Developer. Oracle Developer é um canal bastante legal também, pessoal. Sigam ele lá. Legal. Sobre questão de troca de ambiente, tá? Dentro da composição do Terraform que a gente construiu, a gente fez de forma modular. Certo? O provider ele já é trazido da própria plataforma para dentro da região que você está aplicando aquilo. Você consegue controlar em questão de ambiente a questão de mudar dentro de selecionar o compartimento que você quer fazer o deployment, certo? Então, dentro do Resource Manager, você consegue escolher qual é o deployment que você quer fazer, qual é o ambiente que você quer fazer. Se você quiser fazer o deployment, por exemplo, fazer a orquestração do seu cluster de Kubernetes a partir do Terraform, você consegue setar dentro do Terraform e importar isso para dentro do Resource Manager. E ele vai conseguir gerenciar e você vai ter o controle de qual cluster você quer gerenciar. Tudo isso, a realidade é que é o Terraform convencional. Tá? A única diferença é que ele vai estar direcionado para a Oracle Cloud e, obviamente, direcionado para a região que você está implementando aquilo. Tá? Mas demais features é tudo baseado em como o Terraform funciona. Legal, pessoal? Finalizamos. Vamos para o próximo laboratório e vamos para o próximo conteúdo. Legal. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, terminamos o Lab 1. Seguimos para falar um pouquinho da plataforma de DevOps. Para a gente falar sobre plataforma de DevOps, a gente tem que falar em como a Oracle entende DevOps. A gente sabe que DevOps é um termo meio cinza, mas a gente tem no mercado um conceito geral de que DevOps ele é uma plataforma que foi uma plataforma não, um framework de melhores práticas que trazem o conceito de você ter a melhora contínua na forma como você entrega seus serviços. Então, a forma como você orquestra suas equipes de desenvolvimento e de operação para que elas trabalhem em conjunto, para que vocês tenham uma melhora contínua
no desenvolvimento dos serviços. Isso é como a Oracle enxerga. E a Oracle enxerga que 3 pilares são fundamentais nessa melhoria contínua, né? Então, a Continuous Integration, que é o pilar de você fazer a gestão do seu código, fazer a gestão do código do seu serviço, fazer as questões de merge, como é que você vai interagir com os outros membros da equipe. A parte de Continuous Delivery, que é a questão do encapsulamento, a forma como você constrói a sua aplicação, quais são os artefatos que a sua aplicação ela vai gerar, tudo nesse sentido. E, por fim, a parte de deployment, que é a parte que a gente vai ver hoje, que é a parte que a Oracle lançou. A Oracle está tratando esses 3 como 3 módulos diferentes, justamente para que vocês tenham a facilidade de integrar o módulo que falta ao ambiente de vocês, né? Então, se vocês já utilizam Jenkins, se vocês já utilizam GitHub Actions, vocês conseguem utilizar um ponto único ou, então, fazer um uso único, né? E a plataforma que a Oracle lançou primeiro é a plataforma de Continuous Deployment. A gente vai ter os 3, mas a primeira foi o Continuous Deployment, que é o deployment contínuo para os ambientes. E uma diferença já muito legal é que essa plataforma ela tem a possibilidade de fazer deployments para vários tipos de ambientes. Então, hoje você consegue entregar a sua aplicação para uma máquina virtual ou para um bare metal. Hoje você consegue entregar a sua aplicação para um cluster de Kubernetes, ou então você consegue entregar a sua aplicação de forma nativa para o serviço de functions da Oracle, né? E o serviço de functions ele consegue trabalhar tanto fazendo parte da automação do seu pipeline, como ele consegue fazer parte da entrega, né? Ele pode ser a ponta final, onde você vai receber o seu serviço. E outro ponto muito importante é que essa plataforma ela é multi-region, então você consegue, a partir de um único pipeline, gerir para qual região você vai enviar o seu código, você vai enviar o seu artefato, você vai enviar o seu deployment, né? Você pode ter lá um ambiente de virtual machine em Vinhedo e vai ter um ambiente de Kubernetes aqui em São Paulo, e você consegue orquestrar esses 2 ambientes utilizando o mesmo pipeline. Isso é muito importante. Um pouquinho mais sobre a plataforma. Ela é uma plataforma que ela foi recentemente lançada, então tem muita coisa que ainda está sendo construída. Então, a parte de deployment Blue e Green e deployment Canário, eles estão em roadmap, mas eles já estão sendo construídos. Inclusive, você já tem a possibilidade de fazer o controle de tráfego, já tem etapas para controle de tráfego, para você saber para qual load balancer você quer fazer a entrega do tráfego de rede, certo? A parte de integração com outros ambientes, né? Então, é uma ferramenta que ela já nasceu com um plugin para Jenkins. Então, se você utiliza Jenkins e quer utilizar a parte de deployment da Oracle Cloud, você já consegue. E também já existe o suporte para a integração com o GitLab e com o GitHub Actions. Inclusive, já tem um guide disponível para todos, o guide de conexão dessa plataforma com o GitHub Actions. E para todos os ambientes, você tem a possibilidade de fazer rollback. Para Kubernetes e para ambientes de serverless, isso não é bem uma coisa muito novidade, mas, por exemplo, fazer um rollback em sistemas que são desenvolvidos e entregues em instâncias, isso sim é algo bastante interessante. Legal, então a gente vai criar o nosso pipeline e já vamos para o nosso segundo laboratório. Então, nesse segundo laboratório, a gente vai criar o nosso projeto dentro do ambiente de DevOps, a gente vai criar o nosso manifesto, que é o nosso artefato, né? O artefato que a gente vai criar é um manifesto de Kubernetes. Esse manifesto ele vai gerar um serviço e um deployment dentro do pipeline, dentro do namespace de desenvolvimento, e depois a gente vai criar e executar esse pipeline. Então, a gente vai colocar aquela imagem que a gente construiu no laboratório passado, a gente vai compor com o manifesto que a gente está construindo agora, e a gente vai fazer o deployment da nossa primeira aplicação dentro do ambiente da Oracle. Legal, pessoal? Então, manda ver, vamos fazer o segundo laboratório. Acredito que até 12h10 a gente já possa ter concluído esse laboratório. Prestem muita atenção nesse laboratório, tá, pessoal? Ele tem muito passo de comando, muito passo de informações que vocês precisam imputar de forma correta. E lembrando que a gente está trabalhando com o manifesto de Kubernetes. O manifesto de Kubernetes é montado
em YAML. E YAML é uma linguagem baseada em indentação. Se você remover qualquer espaço do arquivo, se você alterar qualquer tipo de palavra, ou então dar um enter a mais em onde você não deveria ter dado, você vai quebrar o arquivo e o arquivo não vai funcionar. Legal? Então, tenham isso em mente. Meio de 10, a gente faz o próximo laboratório e eu vou começar a fazer esse laboratório agora na tela. Voltando para a minha tenant, estou aqui com o meu laboratório 1 terminado. Volto aqui, vamos para o nosso laboratório 2. Criação do ambiente. Vou acessar meu cluster de Kubernetes. Vim aqui no menu. Developer Services. Kubernetes Cluster. Seleciono o compartimento que eu criei. Está aqui meu cluster criadinho, bonitinho. Seleciono esse cara. Aqui no botão de Access Cluster, para eu configurar o arquivo de configuração, ele me ensina como é que eu faço isso dentro do Cloud Shell. Vou copiar essa informação, vou colar aqui embaixo. Ele vai gerar o arquivo para mim. Eu posso testar. Meus nós já estão de pé. Meus nós ainda não estão de pé, mas mesmo assim eu consigo seguir o laboratório. Vou descer um pouquinho mais. E aqui embaixo eu consigo fazer a próxima etapa. Vou ter que voltar para o meu ambiente, para a minha pasta de DevOps, e eu tenho que criar o secret do registry que eu vou utilizar nesse workshop. Eu vou voltar aqui. Close, já estou conectado. Dá um ls, dá um search, create secret. Opa. Aí sim. Ao vivo acontece. Coisa diferente. Eu já sei o que está acontecendo. O token que ele gerou, ele está com caractere especial. Deixa eu gerar um token novo. Vou grudar minha imagem. Vamos ver se ele vai. Acredito que esse token vai. O que a gente teve aqui foi um problema de token, pessoal. Mas está mapeado. Token. Vou dar a imagem de novo. Não, ainda está dando problema. Alguém mais está com esse problema, pessoal? Na execução? Eu vim aqui na documentação e vou jogar no chat para vocês uma outra forma de fazer o login, criar esse secret dentro do Canvas.
quem tiver esse problema também, utilizem esse código que eu vou jogar aqui no chat. Vou pedir para o pessoal que está me acompanhando jogar aqui no chat. Código da sua região, o nome do seu usuário e da sua tenant, e aqui o auth token que vocês geraram e um e-mail. Então, utilizem esse código e o nome do segredo que vocês têm que criar é esse no namespace de dev e um pro namespace de prod. Então, eu vou fazer dessa forma manual. Ver se meus lá já estão de pé. Na verdade, eu acho que é o arquivo de config que deu errado. Deixa eu voltar. Vamos pelo script, tá, pessoal? Acredito que seja alguma questão do meu cluster. Na forma como eu configurei o arquivo de endpoint do cluster. Não. Gerar um arquivo de novo e ver se resolve. Acredito que eu tenha tido um problema com o meu cluster, tá, pessoal? Deixa eu ver se meus nós já estão de pé. Já estão de pé. Não, meu problema é no Cloud Shell. Terminando a sessão. Acredito que eu tenho que configurar na minha máquina local. Beleza. Aqui eu já tenho configurado, eu só preciso adicionar meu kubeconfig aqui. Vou ter que recriar meu cluster, tá, pessoal? Vou ter que cancelar a criação. Minha etapa vai demorar um tempo um pouco a mais, então eu vou ter que fazer o segundo laboratório enquanto vocês estiverem fazendo o terceiro, tá, pessoal? Então, a gente teve um probleminha aqui com o provisionamento e acredito que no processo de get nodes apareceu um, provavelmente você deve ter colocado um lá no Research Manager. No Research Manager a gente define quantos nós a gente vai querer para o nosso cluster. Aumento a letra sim. Quando eu for executar o Cloud Shell, eu vou aumentar a letra aqui.
font size para largest. Tá bem grande. Dez minutinhos, pessoal. Isso eu vou adiantar as outras etapas, caso a gente consiga fazer o cluster subir a tempo. Aqui em DevOps, vou vir em projetos. Eu vou criar o meu projeto de DevOps. Selecionar top. Em ambientes. Não consigo criar, preciso. Eu vou gerar já meu artefato de dev. Vou voltar aqui para o meu segundo laboratório. Pegar meu arquivo YAML. Vou dar um add. Adicionei. Vou habilitar o log da plataforma também. E vamos ver o processo de terra. Provavelmente vai dar erro porque eu estou utilizando o tópico que eu gerei lá. Mas não tem problema. A gente dá um apply de novo. Legal, pessoal. Seguimos. Vamos voltar aqui para a apresentação. E agora, para o laboratório 3, a gente vai utilizar a plataforma de functions da Oracle. A gente vai utilizar o Oracle Functions. Esse cara, diferente das outras plataformas, ele é baseado em container. Né? Então, você gera o seu container e esse container é o que você vai utilizar como uma execução pontual. Certo? A gente vai utilizar o nosso Oracle Functions como uma ferramenta de automação que vai validar que a nossa API que a gente fez o deployment dentro do ambiente de desenvolvimento esteja ativa. Né? Então, ele vai fazer uma chamada lá para o load balancer que foi gerado e vai puxar o status da chamada e vai devolver esse status para a plataforma de DevOps. Né? Ele devolve em um booleano, entre true or false. E alguns pontos importantes sobre o Oracle Functions é que ele é um serviço open source, ele é baseado num projeto open source chamado FN Project. Então, quem tiver interesse em criar um laboratório no computador local para aprender, para entender como é que funciona,
é totalmente possível você fazer isso utilizando o Oracle Functions, né? E alguns pontos bastante legais é que o funcionamento dele funciona muito parecido como funciona um container convencional. Então, você vai buildar o seu container, esse container ele vai ser enviado para um registry, e esse registry e a plataforma vai utilizar esse registry sob demanda, né? Então, você vai configurar qual vai ser o trigger da sua função, e existem vários triggers que a gente vai dar uma olhada, e ele vai rodar o código quando ele for gerado, né? Uma das grandes habilidades de você utilizar container como função é a capacidade que você tem de ter clientes que podem influenciar na sua aplicação. Muitas vezes vocês precisam de um cliente ou vocês precisam de uma customização de SEO para fazer com que a sua aplicação rode. Então, se você tem um ambiente de funções baseado em container, você consegue alterar o Dockerfile do container e fazer com que o container tenha ações customizadas e ações que tenham a influência do sistema operacional na sua execução. E das formas que a gente tem para ativar essas integrações, hoje dentro da Oracle Cloud a gente tem várias, né? Eu costumo dizer que boa parte está correlacionada com a automação do próprio ambiente do OCI, né? Então, a plataforma de eventos consegue chamar nativamente, a plataforma de notificações consegue chamar nativamente, a plataforma de fluxo de dados, né? Onde você consegue extrair de logs, extrair de strings, você consegue imputar o functions para a gente fazer a automação desse ambiente, a plataforma de barramento que a gente tem dentro da Oracle, que é o Oracle Integration Cloud, você consegue também utilizar o Functions como destino ou como origem. E na plataforma de DevOps, que ele pode ser tanto destino como parte da automação, como a gente está utilizando nesse workshop. E, obviamente, a gente está falando de uma função, e uma função ela consegue chamar qualquer tipo de serviço, de Object Storage, de banco de dados, uma API externa, o que quer que seja, que faça sentido para a aplicação de vocês. Então, nesse contexto, a gente está utilizando o Oracle Functions como uma plataforma de automação dentro do nosso pipeline. Então, para esse laboratório, a gente vai criar a nossa função, vai fazer o deploy, vai criar um ambiente de validação dentro do nosso pipeline e depois a gente vai fazer o deploy dessa função utilizando o pipeline. Tem mais 15 minutinhos para a gente fazer esse laboratório, pessoal. Enquanto isso, eu vou fazendo troubleshooting do meu. Deixa eu ver se ele já deletou o cluster. Já conseguiu deletar o meu cluster. Isso que era importante. Eu posso vir aqui. Cancelar esse job. E dar outro apply nele. Beleza. Vou dar outro apply. Para ele recriar os itens que foram deletados. Enquanto isso, eu vou buildar a minha função. Eu vou vir aqui no laboratório 3. Vou começar a construir a minha função. Vou colocar aqui.
no meu ambiente de validação. Vou vir em Functions. Developer Services, Oracle Functions, Application. Se já consigo construir. Aqui o Workshop Application. Seleciono a minha aplicação. Dentro da minha aplicação, eu vou abrir a aba de Getting Started ou conceitos básicos para quem está acessando em português. Então, aqui, Cloud Shell Setup. Já estou com o meu Cloud Shell aberto. Vou executar os passos 1, 2 e 3. Vou usar os contextos corretos. E no passo 4, eu vou definir para qual repositório eu quero enviar a minha imagem. Então, eu venho aqui em FN Update Context. Vou dar o nome de FN Validation para o meu repositório. E vou clonar o código da minha aplicação. Então, vou vir aqui e vou dar um git clone no repositório da minha função. Vamos ver se ele clonou certinho, está aqui. Entro na pasta de Validation Function e executo o passo 10, FN Deploy, para ele gerar a função para mim. Ele vai construir a função. Enquanto isso, eu vou monitorando a criação do meu cluster novamente. Poder concluir o laboratório passado. Ele está criando. Maravilha, função criada. Agora eu venho aqui, volto no meu projeto de DevOps, gero um ambiente de validação. Aqui no meu projeto de DevOps que eu gerei. Vou criar um ambiente novo, que é o de validação. É um ambiente de function. Next. Defino a função que eu quero. Então, create environment. E a parte do Workshop 3 já está toda certa. Só preciso que meu cluster conclua para poder fazer o que faltou do Workshop 2, do Laboratório 2. Enquanto isso, é à vontade para tirar dúvida, tá, pessoal? O serviço de functions, sobre questão de serviço, de como você pode chamar o serviço de functions, para você chamar ele como uma API, você precisa do API Gateway. Você consegue fazer essa chamada de API via API Gateway ou construir a chamada de API utilizando as APIs da nuvem. A construção via API da nuvem, ela demora um pouco mais, porque você tem que fazer uma primeira requisição para gerar a autenticação e depois você faz uma segunda requisição para o serviço que você quer consumir a partir do token que você gerou. Então, o que a gente costuma recomendar, se você quer consumir o serviço de functions como API, é utilizar o API Gateway. Então, você provisiona um API Gateway na rede que você quiser, seja uma rede pública ou privada,
e aí você consome esse serviço via API, tranquilamente. Inclusive, ele consegue ser o destino direto, você não precisa nem ficar configurando header, esse tipo de coisa. Você só aponta para qual função aquele contexto você quer chamar. Certo? Então, é o que a gente recomenda. Certo. Sobre a questão da construção do container, o usuário não é o usuário, né? Lá no passo, no guide que a gente fez, no momento da construção do container, você gera com o CID, certo? E depois você usa o auth token como senha, certo? E se você ainda tiver com problema para fazer esse login dentro do Functions, lá naquele guide do próprio Functions, aqui, ó, Developer Services, Applications, na própria Function, aqui, ó, no Getting Started, você vai ver que aqui embaixo, ó, o passo 5, o passo 6, eles são para fazer o login, para você fazer o envio correto. Certo? Então, aqui você consegue fazer o login por aqui também, tá, pessoal? Então, não precisa fazer o login daquela forma, não. Legal? Então, meu cluster, meu master, pelo menos, já subiu. Eu já consigo fazer o acesso de novo. Vamos tentar de novo. Vamos ver se não vai dar problema. E aí eu estou achando que o problema é no meu Cloud Shell e não no meu cluster em si. Vamos de novo. Vou pular esse cara. Vamos ver se vem. Não, o problema é no meu Cloud Shell mesmo, pessoal. Eu vou ter que configurar para acessar esse cluster pelo meu computador local. Infelizmente. Vai demorar um pouquinho mais. Na verdade, eu não vou seguir, porque senão eu vou perder muito tempo, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai seguir para o próximo laboratório, depois desse laboratório. Então, terminando o laboratório 3, laboratório 4 é o laboratório final, né? E para ele não tem nenhuma explicação, a gente já vai pular direto para ele. Então, quem for concluindo o laboratório 3, já pode ir para o laboratório 4, que a gente só vai criar o ambiente de produção, o deployment no ambiente de produção. Então, quem for concluindo, já pode passar para o laboratório 4, onde a gente vai criar um ambiente de produção, gerar um manifesto e executar o pipeline de produção. Legal? Enquanto isso, eu vou resolvendo essa questão que eu tive de problema aqui no meu Cloud Shell. Vou dar um restart aqui. Para ele terminar esse terminal. Tentar gerar um terminal novo. Vamos ver se a gente consegue resolver. Sim, se você quiser aumentar o node pool, você só precisa vir aqui no Developer Services, Oracle Kubernetes Engine, seleciona o cluster que você quer e aqui embaixo você tem o node pool, certo? Clica no pool que você quer, dá um scale e seleciona para quantos nós você quer crescer esse node pool, tá? Então você consegue crescer por aqui. Na própria console do node pool que você gerou, você consegue aumentar esse node pool, você consegue dar um scale nele, certo? Então, voltando aqui, Developer Services, Container Engine, seleciono o container que eu quero, aqui no canto esquerdo eu tenho o node pool, seleciono o node pool que eu quero, dou um scale e aumenta a quantidade de nós que eu quero. Legal? Então, essa é a forma que a gente utiliza. Se eu não me engano, vocês conseguem ter até 3 nós nesse ambiente de trial, tá? Nesse shape que a gente colocou, até 3 nós vocês têm direito. Legal?
Beleza. Acho que o problema do local de shell já foi resolvido. Consigo seguir com o PowerShop. Vamos dar um search. Create secret. Beleza. Agora eu posso seguir. Ele criou os 2 secrets para mim, nos 2 ambientes, criou os 2 namespaces para mim, então meu cluster está preparado para receber as informações que eu quero. Aqui em Developer Services, vou vir em Projetos e terminar o meu segundo laboratório. O laboratório é o de criação de ambiente de desenvolvimento. Eu vou criar aqui meu environment. Seleciono o Oracle Kubernetes como o ambiente destino. Seleciono o meu cluster. Então, Create Environment. Em ambiente criado, volto para o meu workshop, né, meu projeto workshop. E gero o meu pipeline. Nesse caso, eu vou gerar o pipeline já com os 2 passos, né, o passo de desenvolvimento e o passo de validação, que acabei ficando atrasado, no fim, foi o apresentador que ficou atrasado. Então, é o workshop pipe. Ele gerou o pipeline para mim. Vou adicionar uma etapa. Essa primeira etapa é a de deployment. Então, aqui, selecionei a aplicação de um manifesto. Chamar de deploy to dev. Desenvolvimento. Seleciono o artefato que eu quero implementar, dou um save, edge. Perfeito. Ele vai criar esse cara para mim. Enquanto ele cria esse cara para mim, eu vou vir aqui em parâmetros e vou definir o path da minha imagem. Então, é Docker images, só para eu validar qual é o nome da minha imagem. Pipe grep, OSIR. Precisar pegar pelo path. Eu vou vir aqui, Developer Services, Container Registry. Venho aqui no meu root, pego o path completo do meu latest, copio esse cara, vou jogar aqui no meu bloco de notas. Maravilha. Foco a minha região. Barra. Fecho aqui o path da minha imagem e volto para o meu projeto. Venho aqui no meu projeto, crio minha variável de ambiente de projeto em parâmetros do meu pipeline. Então, variáveis de ambiente são por parâmetro, tá? Então, se vocês observarem, dentro do artefato, dentro do manifesto de artefato, eu estou sinalizando que o ImagePath é uma variável de ambiente, certo? E dentro do meu pipeline, na aba de parâmetros, eu defino qual é essa variável. Venho aqui, ImagePath, o valor dela, defino como ImagePath, dou um add, ele vai adicionar para mim. E eu já tenho o meu primeiro deployment. Vou dar um run pipeline. Enquanto ainda tiverem tarefas pendentes na plataforma, ele não vai permitir que eu consiga startar este pipeline. Então, ele ainda está gerando algumas coisas e depois ele vai permitir que eu starte. Então, eu vou terminar de configurar. Na verdade, eu vou esperar, né? Eu tenho que esperar para poder fazer o primeiro deployment. Então, eu vou fazer, vou ler o Q&A. Questão de alta disponibilidade para um pod, né? Quando você gera o pod dentro do Kubernetes, quando você cria o pod dentro do Kubernetes, existe outro componente que é chamado de réplica set.
o réplica set é o componente responsável por fazer o redeploy e garantir que você sempre tenha pelo menos uma quantidade X de pods para aquele serviço funcionando. Então, você define um réplica set, você coloca lá no réplica set, eu quero 2 réplicas, eu quero uma réplica, e o Kubernetes ele fica responsável por garantir que essa réplica sempre esteja existente, que essa réplica sempre esteja ativa, certo? Enquanto ela não estiver ativa, o Kubernetes ele não vai entender como uma réplica válida, né? Então, ele vai tentar fazer o provisionamento. Tá? Então, o item que se utiliza para fazer essa questão, essa gestão de autodisponibilidade, essa gestão de garantir que determinado container, determinado pod existe e que ele vai continuar existindo, é o que a gente chama de réplica set. É um outro componente, é um outro resource que a gente tem dentro do Kubernetes. Aí, assim que terminar esses pending requests, eu vou ter autorização para aplicar o meu primeiro deployment, certo? Falta só mais uma etapa de update de pipeline e eu vou conseguir aplicar. Boa pergunta. Essa questão da limitação de uso, eu não sei dizer de cabeça. Eu teria que ver na própria documentação do Kubernetes, tá? Mas eu acredito que não. Eu acredito que você consegue definir a quantidade de réplicas para o pod que você quer em questão da forma que você precisa. Inclusive, ó, dentro do manifesto que a gente criou lá nos artefatos, eu vou voltar lá só para mostrar para vocês. Estão tendo dúvida com essa questão. Aqui no artefato, a gente gerou o manifesto do Kubernetes, certo? E no manifesto do Kubernetes, o que a gente está falando, né? A gente está falando aqui que a gente quer um deployment e que esse deployment tenha uma réplica. Então, aqui eu estou especificando qual é a réplica que eu quero, certo? Então, aqui eu estou definindo qual é a réplica que eu quero para esse ambiente. Então, está aqui a quantidade de réplicas que eu quero. Acho que eu acabei não copiando tudo do arquivo. Porque já olhei, já vejo que eu acabei não copiando o serviço. Isso é bastante importante. E também, dentro desse deployment, a gente está aprovisionando o serviço, né? Então, a gente está fazendo a exposição, a gente está criando o deployment, né? Criando o deployment com os containers, com a quantidade de réplica necessária, e está fazendo a exposição desse serviço por um load balancer dentro da Oracle Cloud. Tá? Então, eu vou dar um save aqui. Ainda bem que eu vi. Não teria visto. Então, vamos lá. Vamos ver se eu já consigo fazer o pipeline. Ele está fazendo o update do artefato agora. E assim que ele terminar, a gente segue. Essa é outra boa pergunta, né? O pessoal ele costuma o container em si, dentro do Kubernetes, o pod ele se utiliza de containers. Na verdade, o que você está fazendo? Você está construindo um container, seja qualquer que seja a plataforma, né? Então, eu tenho o meu container que eu gerei a partir de um Docker. Existem outras plataformas de containerização, inclusive que o próprio Kubernetes utiliza como base para execução, né? Como o Containerd ou o CRI-O, você consegue utilizar esse container dentro do Kubernetes. Aí, dentro do Kubernetes, o Kubernetes ele vai encapsular esse container num componente chamado pod. Né? Então, o pod nada mais é do que um container ou um grupo de containers que você que tem o mesmo ciclo de vida. Pô, mas o que significa ter o mesmo ciclo de vida? Entenda o seguinte, às vezes eu posso ter um container dentro do pod, né? Então, um container pode ser um container Docker que você gerou a partir do Docker,
tá? Então, você gera esse container a partir do Docker, você encapsula ele num pod dentro do Kubernetes. Aí você pode ter um outro container junto, que pode ser, por exemplo, um proxy, para qualquer chamada que receber, que esse pod receber, é um outro container, mas só que ele é um container que ele vai funcionar só como um proxy, para fazer uma coleta de log ou algo nesse sentido. Então, o pod nada mais é do que um grupo de containers que tem o mesmo ciclo de vida. Então, se um container morrer, aquele pod ele deixa de fazer sentido. Então, o pod, nada mais é do que um grupo de containers. Então, você pode gerar o seu container numa plataforma como o Docker e fazer o deployment dentro do Kubernetes sem problema nenhum. Tá? É basicamente isso. Não pensem que o pod é uma estrutura diferente do que um container. O Kubernetes em si, ele é um orquestrador de containers. Ele tem a responsabilidade de orquestrar e de gerir containers. Legal? Então, vou rodar aqui meu deployment, deixar ele rodando rapidinho, acho que ele vai ser bem rápido. E aí, rapidamente, a gente vai para o próximo laboratório, que é o meu laboratório 3 e depois o laboratório 4. Que ele já aplicou. Posso até monitorar. Para ver se o load balancer já nasceu, para eu poder continuar com o meu laboratório. Get service -ndev -watch. Falta o external IP, ainda está gerando IP externo para mim. E assim que ele gerar o IP externo, eu vou conseguir continuar com o meu laboratório. Beleza. Gerou o IP externo, vou copiar esse cara e vou lá para a minha função. Para terminar a configuração do meu laboratório 3. Então, eu venho aqui, Developer Services, Functions. Na configuração da minha função, né? Então, selecionando a função que eu criei, vem em Configuration. Se não me engano, está com uma API URL. Aqui eu tenho que colocar o HTTP, porque eu estou fazendo uma chamada na porta 80 e não da 443, para garantir que eu consiga chegar nesse cara de forma correta. Adiciono, tudo certo, está aqui, bonitinho. É só eu voltar para o meu Developer Services, para o meu projeto. Dá uma olhada como é que foi. O pipeline foi executado com sucesso, então minha aplicação já está no ar. Eu só preciso adicionar a etapa de validação para ela. Então, venho aqui, adiciono um estágio, venho aqui para rodar uma lógica customizada. Então, estou rodando, falando que eu quero usar uma função, mas eu quero usar uma função com o contexto de validação. Então, dá o nome de validate, seleciono o ambiente, aqui ele já vai puxar a validação. Quero que seja assíncrona, então eu quero que a plataforma espere a resposta da minha função, eu quero que a minha função dê um true, se a minha plataforma der um ok, e eu quero habilitar a validação. Então, eu quero realmente aguardar o retorno dessa função para eu fazer a minha validação. Aqui eu selecionei tudo bonitinho, dou um add para ele criar essa informação para mim, e na sequência a gente já pode rodar esse pipeline. Legal. Fatores que você precisa considerar quando você está escolhendo entre rodar em um ambiente de container, né, em Kubernetes, e fatores que você tem que considerar quando você vai rodar em Functions. Functions, ele tem um perfil pontual e stateless, né? Então, por exemplo, a execução da função é algo pontual, algo simples e algo que tem que ser executado de uma maneira rápida, né? Então, ele é encapsulado para fazer esse tipo de execução pontual, né? Então, não é uma estrutura para você guardar estado, por exemplo. O que é guardar estado? Guardar estado é quando você precisa
armazenar algum tipo de dado dentro do seu container, ou então fazer algum tipo de acesso a um volume, coisas nesse sentido, não é recomendado você usar função, porque função, a hora que ela morre e você perde essa informação. E pensando nesse contexto, uma função ela não pode, ela não tem a intenção de ser executada por um longo período de tempo. Então, por exemplo, você rodar um processo de batch, por exemplo, dentro de um functions, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia porque em algum momento essa função a runtime dela vai parar porque ela tem uma limitação de tempo e você não vai e você vai perder toda a execução que você teve lá. Então, pense no functions como coisas que você pode ter de tarefas pontuais dentro da sua aplicação. Eu quero que essa function ela seja responsável só por uma chamada de API, ou então só de uma publicação dentro de uma fila, de um RabbitMQ, ou então do stream. Pense no functions como ações simples e ações rápidas, para serem executadas rapidamente. Já o Kubernetes ele tem uma função muito mais perene, né? Você consegue criar as questões de aplicações stateful, apesar de não ser algo tão comum, né? Você criar coisas stateful dentro do Kubernetes, mas o Kubernetes ele é feito para execuções de longo tempo, né? A containerização, você consegue criar coisas a longo prazo e, obviamente, pensando em todos os benefícios que o container traz, né? Que a containerização traz, que é a questão de você não ter downtime quando você vai fazer uma mudança, você não precisar de janelas de mudança, você ter um fluxo de atualização da sua aplicação um pouco maior. Então, pensando nisso, deixe tudo que for execução de longo prazo dentro de um cluster de Kubernetes e deixe tudo que for execução pontual dentro de um ambiente de function as a service, seja uma arquitetura baseada em evento ou um serverless. Tá? Então, acho que, em linhas gerais, é mais ou menos isso que vocês precisam ter na cabeça quando vocês estão definindo para qual lugar vocês vão colocar esse container. Legal, estou rodando o segundo pipeline, agora com a versão de validate. Enquanto ele roda, eu já posso partir para o meu laboratório 4, que é o laboratório final, o laboratório de criação do meu ambiente produtivo. Então, eu venho aqui em Environments, crio o meu ambiente de produção, como sendo um ambiente de Kubernetes, seleciono o mesmo cluster, certo? A gente está criando no mesmo cluster, mas só que em namespaces diferentes, né? Então, organizações diferentes dentro do mesmo cluster. E venho em artefatos, gero o meu artefato de produção, .yaml, seleciono como manifesto Kubernetes, inline, e o valor eu defino como produção.yaml. É o meu manifesto de produção. Copiar esse cara aqui, inteiro. Lembrando, muito cuidado aqui, não tirem nenhum espaço, deixem exatamente como está no arquivo lá, justamente para ele rodar sem problema. Então, Tom Add, ele vai adicionar para mim. E dentro do meu pipeline, eu só preciso adicionar o passo final. Eu venho aqui no Deployment Pipeline, entro no pipeline que eu estava executando, adiciono depois do Validate um novo estágio de Kubernetes. Vai ser o Deploy to Prod. Seleciono o ambiente de produção, o artefato de produção e adiciono esse cara ao meu pipeline. Verifico se o pipeline, se o passo anterior foi executado com sucesso. Foi executado com sucesso. E eu só preciso executar meu pipeline de novo, agora para fazer o meu deployment em produção. Então, aqui eu já tenho deployment em dev feito, validado, e agora eu tenho a garantia que ele vai para a produção. Terminando aqui, a gente consegue ver. Enquanto a gente vê isso,
dá para eu monitorar no Kubernetes que está tudo certo. Então, eu posso vir aqui e dar um kubectl, get, deploy, -n, dev, para ver se a gente já está com o nosso deployment em dev. Aí, vocês podem ver que o dev app foi criado com sucesso, está ready, está up to date, está disponível, e a idade que ele tem, que é de 8 minutos atrás, e eu tenho o meu serviço. Então, services aqui, eu tenho o meu serviço de dev app bonitinho, funcionando aqui também. Se eu copiar esse IP aqui e jogar na minha barra de navegação, ele está dando status true. Então, ele está funcionando. Então, minha API ela está respondendo a partir do load balancer que eu gerei. E é por esse IP que a minha function está fazendo teste de validação. Então, ela chama, se ele recebe status true, ele avisa para o DevOps que a aplicação está no ar e eu posso seguir para o meu próximo passo, que é fazer o deploy de production. Então, eu só preciso rodar o pipeline novamente. Vem aqui no Start Manual Run. Lembrando que aqui a gente está fazendo o start manual da aplicação, mas você pode, por exemplo, startar a partir de um Jenkins, ou startar a partir de um GitHub Actions, ou startar a partir de outra plataforma que consiga fazer o build, fazer a parte de CI, de versionamento de código, toda aquela questão que a gente já mostrou no começo do nosso workshop. Faltam 10 minutinhos. Assim que a gente terminar aqui, a gente faz a última validação para ver se a nossa aplicação está no ar, se o load balancer novo que ela gerar vai estar no ar. E se está tudo certo, a gente fica mais esses 10 minutinhos tirando dúvida. Não sei se os outros participantes têm alguma mensagem para passar. Pode aproveitar que a gente já está terminando aqui. Legal. Tudo nos conformes. Se a gente voltar aqui, agora eu tenho no meu workspace, no meu namespace de dev. Então, kubectl, font size está no large, tá? Então, kubectl, get services, -n agora em prod, né? Eu já vi que no namespace de dev tá ok, eu vou no namespace de prod. E eu tenho um outro IP público, que é do meu outro load balancer. Se eu vim aqui, chamar esse cara, ele me devolve status true. Então, quer dizer que a gente conseguiu concluir com sucesso todas as etapas, né? A gente fez o deploy para o ambiente de dev, deu tudo certo, ele criou tanto o serviço quanto o deployment, né? Ele criou tanto a exposição do deploy quanto o deployment em si, né? Ele fez o provisionamento do container, ele expôs a porta correta do container, ele criou o load balancer e depois eu fiz a validação desse conteúdo. Então, eu chamei minha função pontualmente, eu fui lá, chamei meu functions pontualmente, ele fez a validação daquela primeira API, né? A API que estava rodando em desenvolvimento. A hora que ele viu que a API estava no ar, ele seguiu para o próximo passo, que era fazer o deployment em produção. Fez o deployment em produção, a gente testou aqui e viu, está tudo rodando nos conformes. Então, é isso, pessoal, sobre o workshop. Lembrando, não fiquem preocupados, esse guide ele vai continuar disponível, então vocês podem, quem não conseguiu terminar no tempo, vocês podem terminar depois. Legal, pessoal? É basicamente isso. Legal, a gente vai divulgar uma pesquisa, e é muito importante que vocês deem esse feedback para nós, para vocês executarem essa pesquisa aí para a gente usar nos nossos próximos workshops, né? Tá aí no chat o link da pesquisa. A gente agradece muito a todo mundo que conseguiu participar da pesquisa e conseguir dar um feedback legal para a gente, tá? E aí eu peço até desculpas pelo problema que a gente teve, foi um problema do Cloud Shell que a gente teve, né? A gente acabou tendo um probleminha na configuração do Kubernetes, eu acabei perdendo um pouco de tempo. Eu não segui o guide na sequência correta, então eu peço desculpas por isso.
mas se vocês seguirem o guide, com certeza vocês vão conseguir concluir com sucesso a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, sigam o guide vai ficar com vocês, fiquem à vontade para fazer as observações que vocês quiserem na pesquisa. Sobre o ambiente free, ele não vai ficar disponível porque a gente está usando um shape pago, tá? Então, a gente está usando uma versão de instância que ela não é do free tier. A gente está usando uma versão de instância que é a processador Intel. Existe uma forma de você poder provisionar um cluster, mas só que aí você provisionaria esse cluster com uma instância de free tier, tá? Nesse caso, a gente não está utilizando uma instância de free tier, tá? O que vocês vão continuar tendo acesso é a parte de projeto de DevOps, que é uma ferramenta gratuita, tá, pessoal? É uma ferramenta totalmente gratuita. Obviamente, tudo que ela gera não é gratuito, mas só que a construção do pipeline, construção de ambientes, tudo isso você consegue, ela é uma ferramenta de orquestração gratuita, tá? E tudo isso vocês vão continuar tendo acesso. A parte de functions está dentro do free tier, então você vai continuar tendo acesso. Então, tem algumas coisas que você vai continuar tendo acesso depois do período free, mas algumas coisas não. Nesse caso, o cluster de Kubernetes vocês não vão conseguir ter acesso após o término do crédito. Tem dentro dessa promocional que a gente passou para vocês. E o workshop ele vai ficar disponível sim, ele está sendo gravado e ele vai ficar disponível sim. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Tentamos responder vocês aqui no Q&A, aqui no chat. Eu quero agradecer de verdade. E continue ligados nos nossos anúncios. A gente vai sempre colocando alguns workshops desses, vamos entrando em contato. Então, muito, muito obrigada por esse horário de almoço. Espero que tenham gostado. Responda o nosso questionamento, nossas pesquisas, para saber no que podemos melhorar, no que podemos atender vocês, quais são os assuntos que vocês querem ver e ouvir da gente. Muito obrigada e até a próxima.